Jesus. Quantos têm fome e sede da palavra do Senhor? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos fazer algo diferente hoje. Vamos ler a Bíblia de pé. Aleluia. Abra, por gentileza, Provérbios capítulo 3, do verso 3 em diante. Eu gostaria que nós todos lêssemos juntos até o versículo 6. Vamos lá? 1, 2, 3 e... do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração para você hoje, e eu creio que Ele vai falar contigo, com você, nessa manhã, e vai edificar você, vai transformar a sua vida, vai te dar esperança, paz e alegria. Amém? Sabe, o nome dessa palavra é: Ele endireitará os teus caminhos. Feche os seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Libera sobre nós o óleo precioso da tua unção agora. Nós dependemos constantemente do Senhor. Dependemos do Senhor para agir mediante a palavra e o Espírito Santo. Eu sei que cada um dos que estão sentados aqui hoje, até mesmo aqueles que estão nos vendo, não estão aqui por um acaso. O Senhor arranjou todas as coisas, preparou todas as coisas para que eles recebessem a mensagem do Evangelho. Por isso agora, Pai, eu te peço, libera e confirma sobre nós essa mensagem. Libera poder, unção, libera cura, restauração, perdão, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Sabe, no verso 3, aos que estão nos visitando, meu nome é Paulo, né? Eu sou pastor aqui na igreja, e o nosso pastor, o pastor Márcio, né, é o pastor da nossa igreja. Ele está de férias, por isso ele não está ministrando aqui hoje. Então hoje eu estou ministrando. Então, se você tiver a oportunidade de conhecê-lo, ele é uma grande bênção. E claro, conhecendo os irmãos aqui da igreja, você também vai estar conhecendo ele sim, porque cada um de nós temos uma parte dele em nós. Amém? Aleluia. Voltando aqui para a palavra, a primeira parte, Provérbios 3:3, ela começa dizendo o quê? Provérbios 3:3. Olha o que diz o texto: não te desamparem o quê? A benignidade e fidelidade. Sabe, tem muitas formas de você se aproximar da palavra, e quando lê, você pode tomá-la para si, no sentido de que você tem que cumprir algo para corresponder à palavra, ou você tem a revelação e o entendimento que quando a palavra está escrita ali, tem a ver com Cristo, tem a ver com aquilo que Ele cumpriu, com aquilo que Ele prometeu, e a sua parte nessa história toda é crer e receber o que Ele fez. Provérbios então está dizendo para nós que não desampare, não deixe que a benignidade e a fidelidade te deixem. Ata-as no pescoço, coloca no seu pescoço. Pastor, mas essa fidelidade é minha? Essa benignidade é minha? No sentido que eu vou produzir o ser bom nessa história? No sentido que eu que tenho que ser fiel para que Deus me abençoe? Não. Essa benignidade e essa fidelidade tem a ver com a bondade de Deus e com a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Você sabia que você só ama se você foi amado? Você só pode ser fiel se você entender que Deus é fiel. Se você recebe a fidelidade de Deus, você é constrangido a andar também em fidelidade com Ele. Então, se você percebe que Deus é bom, e Ele tem sido bom com você, a resposta daquele que recebeu a bondade de Deus também é o quê? Bondade com os outros. Então, primeiro você recebe, depois você age. Entende? Então, essa benignidade, essa bondade tem a ver com quem primeiramente? Fala assim, com Deus. Deus. Sabe, Deus é bom.
Fala comigo, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, e porque Ele é bom, eu não separo de mim essa benignidade, eu amarro ela no meu coração, no meu pescoço. Eu coloco ela no meu pescoço. Sabe o que quer dizer isso? Deus ser bom? A melhor cena que nós vemos no Novo Testamento é os discípulos com um barquinho no meio do mar, e o mar ventando, ali naquele mar, ventos vindo assolando aquele barco, uma tempestade enorme, as ondas cobrindo. O que você pensa nesse momento? Deus me desamparou, Deus me deixou, Deus esqueceu de mim. Sabe, aquela cena, na verdade é a cena das circunstâncias da nossa vida, circunstâncias contrárias. No meio das circunstâncias contrárias, o que você pensa? Onde eu errei? Por que isso está dando errado na minha vida? O que eu fiz para merecer essa situação agora? A Bíblia fala que os discípulos ali estavam todos com medo. Quem está com medo já esqueceu que Deus é bom, filho. Quem está com medo já esqueceu que Deus é bom. Por que Deus é bom? Por que Ele é bom? Lembra da mensagem: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova do seu amor dando o seu Filho. Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Ele é bom porque Ele já nos deu o seu Filho. Ele já entregou o seu Filho. Deus é bom. Sabe, o apóstolo Paulo, ele ousa mais na carta aos Romanos. Ele diz o seguinte: Deus, enquanto você era inimigo dele, Ele deu o seu Filho. Quanto mais agora que você é filho, o que Ele não te dará? Meu Deus, olha a lógica do apóstolo Paulo. Percebe? Então, você nunca deveria esquecer que Deus é bom. Não se separe da benignidade de Deus. Não deixe que a benignidade de Deus seja desamparada. Dá sustento para ela. Sustenta a benignidade de Deus na sua vida, a bondade de Deus na sua vida. Como? Como que você pode fazer isso? Crendo nela, sabendo que ela é com você. Por isso ela está atada ao seu pescoço. Mas é só a benignidade, a recomendação de Provérbios? Não, tem mais outra coisa: fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade tem a ver com o caráter de Deus. Deus, Ele é bom, amém? Você pode dizer que Deus é bom? Não, mas fala como quem tem fé, falando para o céu. Aleluia. Ele deu o Filho dele. Ele deu o Filho dele, por mim e por você. Ele é bom. Mas Deus também é o quê? Fiel. Deus é? Fala mais uma vez. Ele é fiel. Ata essa fé correta no seu pescoço. Deus é bom, e porque Ele é bom, eu tenho boas expectativas a respeito do meu Deus. Porque Ele é bom, eu posso crer na fidelidade dEle. E a fidelidade dEle se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Uau! Olha como que o texto de Provérbios já começa revelando para nós coisas extraordinárias. Você não pode esquecer que Deus é bom, e não pode esquecer que se Ele prometeu, Ele é fiel o quê? Para cumprir. Ele não prometeu que ia enviar salvação para nós, por meio de Jesus? Ele enviou. Sim, Ele enviou. E se Ele enviou, com Ele, todas as outras bênçãos também vêm, e nos alcançam, e nos atingem, porque Ele é fiel. Ele não foi fiel em enviar o Filho? Sim, Ele é fiel também com a outra parte da palavra, em que a nossa herança está em Cristo. Ata isso no seu pescoço. O que é atar no pescoço? Quem tem corrente aqui no pescoço? Levante a sua mão, você tem uma corrente aí. Não vou te pedir a corrente, pode ficar tranquilo. Por que Ele está falando para você atar no pescoço? Para você levar para onde você for. Você vai dirigir o carro, você está atado com isso no seu pescoço. Deus é bom, Ele está me guardando agora, Ele está me guardando enquanto eu estou dirigindo. Ele é fiel, porque Ele já me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabe, você tem que, aonde você for, levar isso no seu pescoço. Levar isso com você, levar a palavra que Ele já liberou sobre nós. Sabe, naquele dia mau, que a tempestade vem, as ondas levantam contra você, não se esqueça, olha para o seu pescoço. No seu pescoço que está
amarrado aí a bondade e a fidelidade de Deus. Porque logo, logo, você vai ver ele vindo andando sobre as águas. E aquilo que te perturbava, você vai ver a paz reinando. Sabe, essa é a primeira parte do versículo. Mas eu não vou pregar sobre isso hoje. A segunda parte do versículo: atas no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aleluia. A tábua do teu coração, Pedro Paulo. Nas tábuas do teu coração. Sabe, a palavra do Senhor diz que Ele tirou o nosso coração de pedra. Pedra, porque era duro. Nosso coração era duro, insensível. Mas você vai ver que a lei foi dada em tábuas de pedra. Porque a pedra tem que bater na pedra, né, para esmiuçar. Mas agora você não precisa mais das leis que está escrito na pedra. Agora a lei do Espírito da vida está escrita nas tábuas do teu coração. Preste atenção, olha só o que Deus está querendo falar conosco. Primeiro você coloca no seu pescoço a bondade e a fidelidade de Deus. A bondade e a fidelidade de Deus. Agora você vai escrever, na onde? Nas tábuas de carne do seu coração. Sabe como que a fé, ela começa? Ela começa primeiro no coração. Então como, pastor, que eu escrevo que Deus é bom no meu coração e que Deus é fiel? Crendo nessa mensagem, Deus é bom. Quando você crê que Deus é bom, você acabou de escrever nas tábuas do seu coração o quê? Bom, benignidade e fidelidade estão comigo agora. Benignidade de Deus e a fidelidade de Deus estão comigo. Não só mais no meu pescoço, mas eu creio que Ele é bom, eu creio que Ele é fiel, eu creio que Ele olha para mim com olhos de amor, e Ele me trata não segundo o meu comportamento, não segundo as minhas obras, mas Ele me trata segundo a justiça que Cristo me concedeu, como um dom, como um presente de graça. Aleluia, aleluia. Você crê? Você acabou de escrever nas tábuas do seu coração. Continuando o próximo versículo. Depois que você creu que Deus é bom, depois que você creu que Deus é fiel, qual é a próxima consequência disso? Acharás graça. Irmãos, eu tenho meditado nisso, eu quero achar graça diante de Deus. Sabe, uma coisa que eu preciso desesperadamente é da graça de Deus. Eu quero chegar nos lugares e encontrar o favor de Deus ali. Eu quero falar com a pessoa e encontrar o favor de Deus na vida daquela pessoa. Sabe, eu quero, onde eu chegar, o favor e a graça de Deus me abrir portas. Nós estamos plantando a igreja ali em Porto Santo Lúcio. Eu quero conversar com as pessoas certas, na hora certa, para que a porta se abra e o reino de Deus seja estabelecido ali. Sabe, eu quero achar graça de Deus no meu ministério. Eu quero achar graça de Deus no rebanho precioso que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Eu quero achar graça de Deus diante de Deus e dos homens, diz a palavra, né? Então, você percebe que a graça de Deus, ela vem sobre a sua vida primeiro, depois que você crê que Deus é bom, depois que você crê que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Quando você ata isso no seu pescoço, escreve isso nas tábuas do seu coração com a fé, você vai ver que a próxima coisa que vai acontecer é o favor imerecido de Deus vindo sobre você diante de Deus, mas não é somente diante de Deus, mas diante dos homens também. Irmãos, não tem coisa melhor nesse mundo que você experimentar a graça de Deus. Você chegar numa entrevista de trabalho e a graça de Deus te colocar como alguém contratado ali. Você chegar para trabalhar e a graça de Deus te capacitar a fazer aquele trabalho da melhor maneira possível. Eu chegar aqui para pregar e a graça de Deus me usar para pregar. Sabe, a graça de Deus é a coisa mais importante para você, filho. Você deveria ser um caçador da graça de Deus na sua vida, do favor imerecido. Sabe, você vai fazer uma venda. Eu estou lembrando aqui, tem a nossa corretora aqui. Imagina, ela vai fazer uma venda de um apartamento. E aí ela chega para vender e ninguém quer comprar aquele apartamento. Mas ela espera na graça de Deus. E Deus envia uma pessoa de fora. Vai lá e coloca ela, para vender aquele apartamento que ninguém conseguia vender antes. Isso é a graça de Deus. Sabe? Deus pode liberar da sua graça em qualquer área da sua vida. Primeiro, você crê que Deus é bom. Segundo, você crê que Ele é fiel.
Terceiro, a graça de Deus vem sobre você. Deus olha para você com um olhar de graça. Não só Deus, mas os homens também. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Fala assim: eu confio no Senhor com todo o meu coração. E eu não fico me estribando no meu próprio esforço, sabedoria humana, nos meus sentidos humanos. Eu creio no Senhor, e isso me basta. Aleluia. Você crê no Senhor? Sabe, aqueles que dependem da graça de Deus, não dependem do seu próprio esforço. Aqueles que dependem da graça de Deus, aqueles que encontraram favor diante de Deus, não falam que para fazer uma venda depende deles simplesmente. É claro que eles têm que se capacitar. É claro que eles têm que se preparar. Mas no final eles não põem a confiança neles. Eles põem a confiança no Senhor. Sabe, hoje é o dia que eu estou te convidando para colocar sua confiança no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração hoje. Confia no Senhor, sabendo que Ele é bom e Ele é fiel. Por isso a graça de Deus vem sobre a sua vida. Sabe, confia no Senhor hoje. Confia no Senhor para você trabalhar, para fazer as coisas simples, para você se relacionar com a sua esposa, relacionar com os seus filhos. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, diz o salmista. Confia no Senhor. Hoje é dia de confiar no Senhor, filho. Sabe, hoje é o dia de você, de fato, olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que o meu entendimento não compreenda como que o Senhor vai fazer essas coisas, que eu preciso de uma resposta do favor e da graça do Senhor sobre a minha vida. Eu não entendo como que vai acontecer, eu não sei o que fazer, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Mas a promessa final é o próximo versículo. É o versículo 6. E esse é o assunto da minha palavra hoje. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Enquanto eu preparava essa palavra, estava preparando durante a semana uma palavra que eu preguei 1 ano atrás, na mesma data, sem saber. Depois eu fui pesquisar e vi: o Senhor pode arrumar, o Senhor arruma a sua bagunça. Esse era o título da palavra que eu estava preparando. Deus falou comigo: não, você vai falar para o meu povo que eu vou endireitar os caminhos deles. Sabe, eu tenho convicção que há pessoas que vieram aqui hoje, que o Senhor quer endireitar o seu caminho hoje. E endireitar o caminho aqui, filho, é aplanar, é suavizar, é deixar leve e suave o seu caminhar. A partir do dia que você nasceu de novo, você está num processo com Deus, num caminhar com Deus. Deus está te levando para possuir a sua herança, e você está nesse caminhar. Mas, se você o reconhece hoje, se você reconhece o Senhor hoje, isso quer dizer que Ele vai, em contrapartida à sua fé de reconhecê-lo, levá-lo a andar em caminhos planos, suaves. Eu não sei você, eu sou lá de Goiás, não sei de qual estado você é. Mas lá em Goiás, certas épocas do ano, você vai pegar o carro para andar, você pula mais do que no pula-pula. Porque tem muito buraco. Em Goiânia, então, muitas vezes, quando vem a chuva, os buracos se revelam. Nas estradas, muitas vezes também, eu lembro que eu ia para uma cidade, onde meu sogro tinha uma casa, num lago, a gente ia para lá para passar o final de semana. Tinha cada buraco na estrada, e era terrível. Muitas vezes você tinha que diminuir a velocidade, muitas vezes você tinha que passar dentro daquele buraco, e outras vezes havia até um problema de estourar o pneu, podendo até provocar um acidente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Senhor não quer te levar pelas ruas esburacadas desse mundo. Ele não quer te levar pelas ruas esburacadas do seu entendimento próprio. Ele quer, de fato, endireitar os seus caminhos, deixá-los planos, lisinho, como aqui na Flórida. Muitas vezes.
Eu tenho andado muito de carro esses dias. Eu tenho dado graças a Deus, falando: Senhor, que bom que as estradas aqui são largas e planas. Sabe, eu agradeço o Senhor por isso. Mas da mesma maneira o Senhor quer fazer com você, filho. Ele quer te deixar em lugares largos e planos, para você caminhar em segurança, em tranquilidade, em descanso, na presença dEle. Por isso, confia no Senhor, e Ele vai fazer o quê? Endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Sabe, aquela história: olha, você não sabe o preço que eu paguei para estar aqui nesse lugar. Desculpa. Se você pagou um preço, não é suficiente. Porque o único que pode pagar o suficiente é Cristo. Então você está devendo ainda, você não pode estar aqui. Mas aquele que foi aplanado os caminhos, endireitado as veredas, suavizado, esse recebeu, na verdade, do preço que foi pago por Cristo. Sabe quando a palavra diz, volta o versículo por gentileza. Confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no seu próprio entendimento. O que é confiar no Senhor? É crer nele. Confiar no Senhor é crer. Pastor, mas o que é isso? Hebreus diz para nós, Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna o quê? O que é essa palavra galardoador? Aquele que recompensa. É como se Deus falasse assim para você, preste atenção. Imagina uma galinha que tem muitos pintinhos. E aí vem então algum animal para tentar comer aqueles pintinhos. O que os pintinhos fazem na hora? Correm para onde? Debaixo das asas daquela galinha. Para quê? Para se esconder debaixo daquela galinha. Deus está falando o seguinte: olha, você quer se aproximar de mim? Primeiro, você tem que crer que eu existo. Você crê que Deus existe? Se você crê que Deus existe, você vai buscar Ele. E você vai encontrar, diz a palavra. E depois de encontrar, você vai encontrar nele também o quê? Refúgio. Agora, vem a melhor parte. Só porque eu criei, me refugiei nele, Ele está me dando o quê? Recompensa, galardão. Isso não é maravilhoso? Todo o benefício é para mim, inclusive depois Ele vai me premiar por causa da minha atitude de fé. Então, pensa comigo. O Senhor hoje quer que você o reconheça, creia, que Ele está com você em todos os seus caminhos. A recompensa disso é que Ele vai aplanar os seus caminhos, vai te abençoar na jornada, vai tornar ela mais leve, suave. Jesus certa vez disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Pausa. Se a sua caminhada cristã está pesada, tem alguma coisa errada. Você precisa corrigir sua fé, sua crença, logo. Porque se está pesado demais, tem algum problema. Se liderar a célula para você é pesado demais, tem algum problema. Se você, para ser crente, é pesado demais, tem algum problema. Para ser um pastor e cuidar do rebanho do Senhor, ser pesado demais, tem algum problema. Esses não estão com a crença correta, não estão crendo no verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho vai te dar alegria para servir a Deus. Pastor, quer dizer que é só alegria? Não, tem momentos que é desafio, tem momentos que é tristeza, mas a tristeza ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas andar com Cristo é leve e suave. Por isso, aquele que confia no Senhor, entrega o caminho a Ele, Ele vai fazer o quê? Trazer um caminho plano, leve e suave, nesse processo do caminhar com Ele. Amém? Vamos ver alguns casos em que o Senhor, Ele endireitou o caminho dessas pessoas na palavra. Lucas capítulo 13, verso 11. Lucas 13, 11. A Bíblia fala que o Senhor agora vai encontrar uma mulher enferma. E essa parte é interessante. Volta lá para Provérbios, no verso 6, capítulo 3, verso 6.
Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os seus, e ele vai fazer o quê? Olha aqui, vamos lá para Lucas 13, 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, quanto tempo, irmãos? 18 anos com esse espírito de enfermidade. Qual que era a consequência dela estar com esse espírito de enfermidade? Ela estava como? Encurvada. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder o quê? Endireitar. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Pastor, nós lemos que primeiro tem que reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Mas pastor, eu não vejo essa mulher aqui reconhecendo o Senhor. Ela só veio. E aí eu volto para Hebreus 11. Aquele que de fato se aproxima do Senhor, ele tem que crer que Ele existe. O que é reconhecer o Senhor então? Crer que Ele existe. Na hora que essa mulher se aproximou do Senhor Jesus, ela creu no Senhor. E ela creu que Deus é bom. Ela creu também que Deus é fiel. Porque Jesus disse: você vai ser liberta agora dessa enfermidade. Impôs as mãos dela, sobre ela, o que aconteceu? Foi endireitada. Por isso, reconhece o Senhor, creia no Senhor, em todos os seus caminhos, creia no Senhor. Você está indo trabalhar? Eu creio no Senhor, eu creio que Ele é bom, e eu creio que Ele é fiel. Você está indo fazer alguma atividade que você precisa muito de ajuda? Eu creio no Senhor, e eu creio que Ele é fiel. Porque quando você coloca a sua fé nele, Ele responde a você como? Com milagres, com bondade, com proteção, com segurança. Ele facilita as coisas, Ele vem sobremaneira sobre você e te ajuda, e te sustenta, e te capacita a fazer o que era impossível aos seus olhos naturais. Esse é o Senhor. Ele endireitou essa mulher. Você percebe então que a maneira do Senhor endireitar os seus caminhos é antes você confiar nele. Então por isso você vai fazer uma confissão agora comigo. Fala assim: eu confio no Senhor, eu creio que Ele existe, eu me aproximo dEle, crendo que Ele existe, crendo que Ele morreu por mim naquela cruz, crendo que Ele é por mim, por isso Ele é bom, Ele é fiel. Senhor, endireita os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus. A segunda pessoa que nós vemos no Evangelho que o Senhor tenha endireitado os caminhos dela é um paralítico. Mateus capítulo 9, nós vamos ler muita Bíblia hoje, glória a Deus por isso. Mateus 9, olha só o que diz esse texto. Imagine a cena. Sabe uma coisa que você tem que fazer quando você lê a Bíblia? É imaginar a cena, visualizar, ver a imagem. Olha só, pois qual é mais fácil dizer? Preste atenção. Trouxeram ao Senhor Jesus um paralítico. O cara não andava, ele não tinha como se mexer, ele era paralítico. E aí o Senhor Jesus pegou e falou para ele o seguinte: seus pecados estão perdoados. Naquele momento, os fariseus que estavam ali começaram a pensar: como assim? Quem é ele para achar que ele pode perdoar pecados? Quem perdoa pecado é só Deus. Só Deus pode perdoar pecado. O problema é que os fariseus não sabiam que Jesus é Deus. Jesus percebeu no seu espírito, ninguém contou para ele, ele percebeu no espírito, e depois de perceber no espírito, ele não ficou acusando, não, ele só fez uma pergunta agora: qual que é mais fácil? Falar, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Eu te pergunto, qual que é mais fácil? Eu falar para você aqui, seus pecados são perdoados, ou para o paralítico, levanta e anda? Seus pecados são perdoados. Porque o efeito disso é só dentro de você, ninguém vai ver. Mas o levanta e anda, o efeito é para fora, todo mundo vai ver. E se não acontecer, o pregador aqui fica desqualificado. Porém Jesus disse, olha só,
Pois qual é o mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e vai para a sua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera autoridade aos homens para perdoar pecado. Uau! Naquele dia, o Senhor endireitou a vida desse paralítico. Esse paralítico, ele foi trazido ao Senhor. Talvez você está aqui hoje, você foi trazido à igreja, mas você foi trazido à presença do Senhor. O Senhor está aqui, no nosso meio, diz a palavra dele. E Ele está aqui para endireitar a sua vida. Não sei o que você está vivendo, não sei qual que é a sua necessidade, mas Ele tem poder para endireitar você, mesmo se você estiver paralítico. Mas não se esqueça, o poder maior que foi dado a Ele e a nós como igreja, é que os seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram perdoados. Então, você que precisa de ter uma vida endireitada agora, a mensagem que eu tenho para você é a mesma mensagem de Jesus quando ia endireitar o caminho daquelas pessoas. Seus pecados foram perdoados. Hoje, se você quiser, hoje mesmo, o Senhor cancela toda a sua dívida, todos os seus pecados, do começo ao fim, todos os pecados foram perdoados na cruz do Calvário, na obra completa daquela cruz. Nós percebemos, pode aplaudir a Ele que é digno. Nós começamos a entender então, que endireitar os caminhos é o perdão dos pecados. Endireitar o caminho é o perdão que Deus liberou sobre nós, por meio de Cristo Jesus. Perdão esse que recebemos de graça. É de graça. Ninguém pode comprar o perdão de Deus. Não há nada que você possa fazer para que Deus te aceite. Nada. Porque você é desqualificado e eu também sou. Deus não me aceita com base no que eu faço. Deus não me recebe com base no meu comportamento. Deus me aceita unicamente e simplesmente por causa da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que a nós é dada de graça. De graça. Pastor, eu não entendo. Então não tem que fazer nada. Não, você tem que fazer. Não se esqueça da sua parte. A sua parte é crer e receber. Crer e receber. Se você crer, você recebe perdão dos pecados. E se você recebeu o perdão dos pecados, os seus caminhos foram aplainados. Seus caminhos foram aplainados. Então, confia no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele. Confia nele, confia nele. Não fica tentando comprar a Deus, porque Deus não pode ser vendido. Não fica tentando comprar a bênção de Deus, porque Ele é rico demais para te vender qualquer coisa. Você é pobre demais para poder comprar dele. Então, por isso, Ele te deu em Cristo de graça. Mas é de graça para você, porque para Cristo foi caro. Para o Senhor Jesus foi caro. Então tudo que nós recebemos hoje é de graça, mas alguém pagou. Alguém pagou a dívida, e a dívida não foi barata, filho. A dívida foi cara, custou o preço do sangue do Filho de Deus, que sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e se fez a imagem de servo, semelhança de homem, carne e sangue, nasceu de uma virgem. Naquela virgem, ele foi gerado pela divina semente, diz a palavra. Quando nasceu, ele foi cuidado por uma mulher, o Criador sendo cuidado pela criatura. Ele se humilhou, a Bíblia fala, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele teve que aprender a obediência, porque Deus não obedece ninguém, porque Deus é Deus. Mas Jesus teve que aprender a obediência, porque ele nunca teve que obedecer na vida dele, na eternidade. Ele nunca teve que obedecer a ninguém, mas agora ele tem que obedecer ao pai e à mãe. Que humilhação. Deus se submetendo a um casal simples, lá em Belém, lá em Israel. Você vê que ele teve que se esvaziar, pagar um preço que você jamais poderia pagar. Por isso nunca diga que eu paguei o preço, diga sempre que ele pagou o preço. Ele pagou o preço, e ele pagou o preço para endireitar os seus caminhos. Por isso hoje, se você põe a sua confiança nele,
Ele endireita os seus caminhos. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Nem preciso saber. Eu nem preciso saber. Eu só preciso te dizer que Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Hoje, se você crer e quiser, Ele pode mudar a sua história. Pode mudar o seu casamento. Pode mudar a sua vida espiritual. Pode mudar o seu chamado que talvez está enterrado. Ele pode mudar qualquer coisa. Ele pode mudar qualquer obra. Qualquer situação. Ele pode mudar a sua vida imigratória agora. Ele pode mudar num piscar de olhos. Seus filhos. Ele pode mudar qualquer coisa, filho. Porque Ele é fiel, Ele é todo poderoso. Ele tem poder para mudar qualquer coisa. Por isso, hoje é o dia de você colocar a confiança nele. Terceiro exemplo. O Senhor endireitou a mulher adúltera. João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Vamos ler muita Bíblia hoje. Abra aí sua Bíblia, João, capítulo 8, verso 1 até o 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Alguém pode trazer uma cadeira para mim, por gentileza, rapidamente? Um servo, uma cadeira. Aleluia. Vamos ilustrar aqui a cena, para ficar mais fácil você entender. Jesus, ele ensinava como? Como que ele pregava? Assentado. Porque quem está assentado está o quê? Então, para ele ensinar é um descanso. Aleluia. A Bíblia fala então que o Senhor estava assentado, ensinando. E continuando, verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. A Bíblia fala então que essa mulher agora, ela foi pega no ato de adultério. Imagina a cena. Tem noção? Nós estamos aqui agora. Eu estou ensinando a palavra para você. E alguém, um fariseu, um irmão da lei, vai ali fora, pega uma mulher que foi pega em adultério agora e traz ela aqui e põe aqui. Para a gente decidir a vida dela. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Ficar de pé no meio de? Ficar de pé no meio de todos. Então imagina a cena, nós estamos sentados aqui agora. E tem alguém de pé no meio de todos. Continuando. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, essas mulheres deveriam ser apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? Eles pensaram, a gente tem uma expressão, acho que você deve ter também no seu estado, sinuca de bico. Eles colocaram o Senhor Jesus agora numa sinuca de bico. Se você não sabe o que é isso, encurralaram o Senhor. E agora? O que ele vai falar? Pegamos ele. Porque se ele falar que tem que condenar ela, vai contradizer a pregação dele. Que os pecados estão o quê? Perdoados. E agora? Se ele falar que não tem que condenar, ele quebrou a lei. E agora? O que ele vai fazer? A Bíblia fala que o Senhor Jesus fez o quê agora? Próximo. Verso 6. Isso diziam eles tentando, para terem o que acusar. Mas Jesus, o que ele fez agora? Eu tenho um ligamento rompido, mas vou tentar. Jesus, inclinando-se, fez o quê? Escrevia. E como que se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: agora ele vai levantar, né? Sim ou não? Ele disse o quê? Aquele que não tem pecado, que condene então, que atire a primeira pedra. E ele voltou e fez o quê? Não, sentou não. Se inclinou novamente e ficou olhando para o chão. E tornando a se inclinar, continuou a escrever no chão. Próximo. Mas ouvindo eles esta resposta, os acusadores foram acusados pela própria consciência e foram se retirando um, a começar dos mais velhos. Porque os mais velhos sabem que tem pecado, não é verdade?
até os últimos, ficando Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O que ela respondeu? Ninguém, Senhor. Pois bem, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O Senhor endireitou o caminho dessa mulher. Mas eu quero só destacar uma coisa aqui, eu estou acabando, para você não ficar ansioso. Eu ainda preciso, glória a Deus, ainda preciso da sua paciência, porque o pastor Alex vai conversar com você daqui a pouco ainda. Então, eu preciso de você aqui comigo, atento. Mas eu quero considerar só umas coisas que eu vi aqui nesse texto. Aonde essa mulher estava, irmãos? Aonde que ela estava? No meio de todos. Eu estava meditando nisso. Porque todas as vezes que o Senhor Jesus aparece aos discípulos, depois da ressurreição, ele aparece aonde? No meio, no meio. O lugar que o Senhor Jesus sempre está é no meio. Eu já ouvi explicações a respeito, porque o meio é o lugar central, meio é o lugar aonde é de maior honra, meio é o lugar aonde todos podem ver, mas segundo a palavra de Deus que eu percebi aqui nesse texto, o meio é o lugar da condenação e do juízo. Jesus então, ele agora vai se colocar aonde? No meio. No meio. Por que depois ele aparece sempre no meio dos discípulos? No meio, para lembrar a todos nós que um dia ele foi condenado no nosso lugar, porque ele participou, ele tomou o lugar da condenação, por isso ele está no meio. Essa mulher foi trazida ao meio, porque ela ia ser o quê? Condenada. Condenada. Jesus então, você percebe que ele se agacha, não é verdade? Primeiro ele está sentado, sim ou não? Depois ele se agacha, sim? Depois ele levanta, defende a mulher, sim? Ele foi o advogado, depois ele agacha de novo, sim? Depois ele vem e fala o que para a mulher? Nem eu te condeno, foi pagar a dívida. Veja, com a simples atitude que ele teve aqui, com a simples postura física dele, ele estava anunciando para mim e para você o evangelho. Como assim, pastor? Jesus, irmãos, ele é Deus? Deus estava sentado no trono. Mas sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes, se esvaziou. E se fez a imagem de, se humilhou. Sim ou não? Sim. Mas ele foi, quando chegou aqui na terra, ele foi questionado. E a mensagem que ele veio trazer foi a mensagem do perdão dos pecados. E questionaram ele muito. E ele se levantou então para o quê? Para trazer a lei para aquele povo. E mostrar para aquele povo que ninguém era qualificado. E todos precisavam do quê? De um Salvador. Então ele se levanta para falar com aqueles homens que trouxeram pedras para condenar aquela mulher adulta. Mas ninguém conseguiu atingir-a com a pedra. Por isso ele se agacha de novo. E nesse momento ele realiza uma obra, que é a obra da cruz do Calvário. Ali na cruz ele leva a minha condenação e a sua condenação. E não só isso, ele morre. E a Bíblia fala que ele vai para o seio da terra. E ali ele fica 3 dias e 3 noites, mas depois ele se levanta novamente. Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele diz para nós o quê? Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vá, entra agora no meu perdão e não peques mais. Não há mais condenação para você. Eu estou te dando agora a capacidade de ir e não pecar mais. Porque aquele que recebeu a graça de Deus, ele recebeu também a capacidade para ser livre do pecado. Você percebe? Que com aquela mulher, ele, nos gestos dele, ele pregou a mensagem da sua obra completa. Mas uma coisa ele fez, ele se colocou ao meio, junto com ela. Eu não sei se você lembra, em Gênesis, havia ali 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Qual árvore levou o homem à queda? A do conhecimento do bem e do mal. E onde essas 2 árvores estavam? No meio, as duas, no meio. Jesus se põe ao meio, porque
Na verdade, aquela cena ali é a cena da árvore do conhecimento do bem e do mal que condena a mulher e a árvore da vida. E ele vem então para trazer vida para o condenado e levar a condenação no madeiro, na cruz do Calvário, cortar a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocar nas suas costas e levar para o madeiro, no madeiro, na crucificação. Ele levou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Restou qual agora? A árvore da vida. Recebe, pois, da árvore da vida. Talvez eu estou falando coisas muito profundas para você aqui. Mas entenda, Jesus está aqui para tirar de você toda condenação e endireitar os seus caminhos. Vamos ficar de pé? Sabe por que você está de pé agora? Porque agora você está de pé na presença daquele que está de pé também, te dizendo: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Abra, projete o Salmo 23. Pastor, o que é reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos? Vamos ver aqui. Salmo 23 conta pra gente. O Senhor é o meu e nada, Ele faz o quê? Ele. Vamos lá, gente, pode ler. Próximo. Ele. Por quê? Verso 7, só um momento. Enquanto você confia no Senhor, o que Ele faz? Ele te guia, Ele te refrigera, Ele te sustenta, Ele é o seu pastor. Mas tem um problema, todos nós temos esse problema. Não fique condenado nem acusado, todos nós fazemos isso. Ainda que eu, a hora que o eu entra, é um problema. Ainda que eu, volta lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja, só um momento. Quem que foi para o vale da sombra da morte? Foi Deus que me guiou? Foi Ele que me levou por essas veredas? Não. Foi o dia que eu quis fazer algo. É o dia que eu quis me estribar no meu próprio entendimento. É o dia que eu quis agir na minha força. Nesse dia que eu esqueço do Senhor, confio em mim mesmo, me glorio, nesse dia eu vou para o vale da sombra da morte. Mas nesse dia, lembra que você colocou no seu pescoço duas coisas? Benignidade e fidelidade de quem? Do Senhor, está no seu pescoço. E no seu coração está escrito? Sim, você crê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Próximo versículo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus. Vamos ler junto. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice. Próximo verso e último. Todos os dias. E habitarei. Essa é a história. Pode aplaudir o Senhor. Essa é a história daquele que foi endireitado pelo Senhor. Aquele que foi endireitado pelo Senhor cumpriu o versículo 6 na vida dele. Bondade, graça e misericórdia, perdão, certamente seguirão todos os dias da sua vida. E ele habita onde? Na casa do Senhor. Nós estamos juntos aqui, reunidos. E aqui, quando estamos juntos, é a casa do Senhor. Nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a obra do Senhor nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Poder apagar as luzes. Sabe, a palavra que eu tenho para você hoje é que o Senhor quer restaurar você. Restaurar o seu coração, restaurar a sua alma, restaurar a sua fé, restaurar a sua visão espiritual, endireitar os seus caminhos. O Senhor está endireitando os seus caminhos hoje. Eu não sei por onde você tem andado, filho, filha,
Mas o Pai te chama de volta para casa. O Senhor quer endireitar os seus caminhos. E Ele começa já te dizendo: seus pecados foram perdoados. E Ele está perguntando: onde estão os teus acusadores? Porque a boca de Satanás, o acusador, foi calada através do sangue. Se você percebe que essa palavra é para você hoje, se você toma ela para você, se você creu que essa palavra é para você, vem aqui à frente agora, rapidamente. Vem à frente, porque o Senhor quer restaurar você. Dê uma resposta em fé ao vir à frente. Quando você estiver vindo à frente, fala para o Senhor: Senhor, eu estou entregando o meu caminho ao Senhor. Senhor, eu estou confiando no Senhor. Eu sei que de mim mesmo eu não posso me mudar, nem me transformar, mas eu sei que o Senhor me muda, o Senhor me transforma, o Senhor endireita os meus caminhos. É o Senhor quem endireita os meus caminhos, não sou eu não consigo por mim mesmo. É o Senhor, é o Senhor. Se é o Senhor, a glória é dele. Se é você, a glória é sua. Mas eu preciso te dizer: você não pode em si mesmo. É o Senhor que te capacita. Sabe, se você entende, o Senhor está endireitando você agora, vem à frente, como resposta de fé. Vem à frente. Os líderes que estão nas cadeiras, sentados ou em pé, venha orar com esses irmãos, abraçá-los, mulher com mulher, homem com homem, os pastores, as pastoras. Põe as mãos, assim como o Senhor Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher encurvada, impõe as mãos sobre esses irmãos agora. E fala: o Senhor está endireitando hoje os seus caminhos. Oh, bendito seja o Senhor que endireita os nossos caminhos. Se você vê à frente, você está falando: Senhor, eu estou colocando a minha confiança no Senhor. Se você vê à frente agora, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou colocando a minha confiança no Senhor. Eu não confio nos meus próprios pensamentos, nem na minha lógica humana, eu confio no Senhor. Oh, Espírito Santo. A boa notícia de hoje é que os seus pecados foram perdoados. A boa notícia de agora é que o Senhor está endireitando os seus caminhos. O Senhor está restaurando a sua alma, restaurando a sua visão, restaurando a sua vida espiritual. Oh, Espírito.